Bom dia, irmãos. Estamos novamente aqui para mais uma EBD. Como sempre, é muito bom nós estarmos aqui para aprender um pouco mais juntos, para analisar e aprender com as Escrituras. E o pastor Joverci passou a missão da EBD nesses dois domingos que ele estará na conferência, participando da conferência da Fiel. E aí nós estamos aqui para substituí-lo, e aí quando ele voltar, ele provavelmente continue o estudo que ele já vinha fazendo, ok? Mas antes que nós demos início à nossa EBD, nós vamos orar, né? Cada um sente aí, vá já preparando a sua mente, acalmando, para que a gente possa ter um tempo de, de aprendizado e busca do Senhor. Deus, muito obrigado, ó Pai, porque Tu é Deus bom, Tu é Deus poderoso, Tu é Deus santo, Tu és o nosso único Deus. Pai. Senhor Deus, que Tu possas, ó Pai, nos dar entendimento, abrir nossas mentes, Senhor, através, ó Pai eterno, da Tua palavra, para que o Teu povo, ó Deus, possa Te escutar, ó Pai, e que tudo que seja dito e seja falado aqui, Senhor, seja com o intuito de nos levar e nos aproximar mais de Ti, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, mergulhados na Tua palavra, ó Pai, com um coração, ó Deus, humilde, com um coração, ó Deus, consciente, com as mentes, ó Pai amado, abertas, ó Deus, nós possamos receber de Ti o Teu alimento, Pai. Porque Tu é bom, Tu é perfeito, e a Tua vontade sempre, ó Deus eterno, vai ser feita em nossas vidas. Nos ajuda nessa manhã a entender um pouco mais do que Tu deixou na Tua palavra para nós. Esse, ó Deus, é o nosso pedido. Esse, ó Deus, dessa forma que nós nos chegamos a Ti, ó Pai, com corações, ó Pai eterno, contritos, ó Pai eterno, com corações, ó Deus, humildes, sabendo que dependemos única e exclusivamente de Ti, para tudo que temos, para tudo que somos e para tudo, ó Deus, que venhamos e sonhemos, ó Pai eterno, ou a fazer. Cuida de nós nessa manhã, tem misericórdia de cada um, cuida daqueles que ainda não chegaram aqui. Essa é a nossa oração e esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o pastor Juveci deixou comigo a missão de ficar com a EBD nesses 2 domingos. E aí eu tenho já há alguns meses estudado e meditado bastante no livro de Juízes. Tem sido o livro que é o livro que eu escolhi para morar alguns meses aí, né? E ele tem assim, sido muito importante, tenho aprendido muito com ele, e eu aproveitei a manhã de hoje para estudar com vocês amanhã de hoje, amanhã do próximo domingo, para que nós façamos uma divisão ah, nesse domingo e no próximo de um dos juízes, ou melhor, do último juiz que julga o povo de Israel nesse tempo, que é Sansão. Então vocês observaram ali que eu coloquei Sansão, o nascimento milagroso. Como nós vamos falar um pouco essa manhã da vida de Sansão e como a história e a vida de Sansão está inserida no livro de Juízes, eu decidi fazer um breve, não vou falar um brief, mas elenquei algumas características e alguns assuntos que estão relacionados direto com o livro de Juízes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas características e logo em seguida a gente lê o texto e começa a pensar um pouco na história e no nascimento, o que acontece na história do nascimento de Sansão, que vai estar lá em Juízes capítulo 13. Então, se vocês já quiserem abrir lá em Juízes 13, fique com a sua Bíblia aberta. Aí nós vamos só dar um pano de fundo rápido no que trata o livro de Juízes. E aí logo em seguida nós vamos começar a estudar qual a relação que existe da história desse juiz e o que isso tem impacto na nossa vida hoje. Tá certo? Na nossa vida hoje, né? O que tem de prático para a minha vida quando eu leio o livro de Juízes. Eu tive contato, depois se vocês tiverem oportunidade, eu tive contato com esse livro que se chama Juízes para Você, né? Juízes para Você, do Timothy Keller.
Tá certo? E aí eu usei esse livro aqui, ele tem me ajudado nesse estudo que eu tenho feito do livro de Juízes, como base para a gente tratar as duas aulas que nós teremos aqui. Tá certo? Então, se vocês quiserem anotar, o livro é esse aqui. Juízes para você, eu acho que é a editora Vida, ou a Cristã. Vida Nova. Tá ok? Então, se vocês quiserem, sei lá, comprar ou deixar na lista aí dos livros que já estão na biblioteca para ser adquirido, ele tem sido e tem me mostrado assim um livro muito bom, uma leitura muito boa. E aí nós vamos começar hoje, como eu falei, ainda não vamos ler, mas nós vamos falar um pouquinho do pano de fundo do livro de Juízes, né? O que ele nos ensina hoje? Então eu elenquei aí 6 características do livro para que a gente possa aprender um pouco e logo em seguida nós vamos para entender um pouco como é que se deu o nascimento de Sansão e o que tem em relação com a nossa vida, com o nosso Salvador, com Jesus Cristo e toda a nossa caminhada cristã, tá certo? Então, o primeiro ponto que nos ensina, que trata o livro de Juízes, é justamente, ele fala do modo incansável em que Deus oferece a sua graça aos que não a merecem, né? Então, um dos pontos básicos do livro de Juízes é justamente a gente perceber durante todas as histórias que são relatadas ali, como a graça de Deus ela se renova, como a graça de Deus ela é incansável, como ele oferece isso ao povo dele naquela época e como ele oferece isso a nós hoje, mesmo nós não merecendo. E aquele povo, muitas vezes nós também, nós não buscamos, nós não valorizamos essa graça e muitas vezes nós esquecemos da graça de Deus sobre a nossa vida e como Deus tem oferecido essa graça de forma incansável. Nós nem valorizamos. E principalmente, nós esquecemos que pela graça dele é que nós somos salvos. Então, ele oferece a graça ao povo de Israel naquela época de forma incansável. Ele oferece a graça dele hoje a nós de forma incansável e muitas vezes nós esquecemos disso. E traçando um paralelo muito reto e muito correto, é isso que nós temos visto domingo após domingo nas últimas exposições de Oséias com o pastor. Ele vem domingo após domingo dizendo, olha, Oséias avisava, Oséias falava, Oséias admoestava, e o povo, a graça, Deus oferecendo a sua graça e as pessoas não escutando a voz de Deus através da sua graça. Foi o que aconteceu e é disso que trata o livro de Juízes. Ele trata justamente disso, como Deus é incansável em oferecer sua graça e como nós muitas vezes somos descuidados, rebeldes, esquecidos e não valorizamos, não damos o valor correto à graça dele. O segundo ponto que também trata o livro de Juízes é justamente Deus quer governar todas as áreas da nossa vida, não apenas uma delas. Então Deus, ele fala disso e ele tem essa relação com o povo de Israel que é descrito no livro de Juízes, justamente porque ele vem e diz, olha, vocês... Há exemplos claros na leitura do livro em que ele diz, olha, vocês têm que ir lá e tomar conta de tudo. Não deixem nada lá. Não façam aliança. Não façam determinadas coisas. Olha, se vocês forem invadir, tomem conta de tudo. Expulsem. Mas o que as pessoas e aquele povo começam a fazer? Eles começam em algumas áreas, a fazer acordos que Deus disse que não era para eles fazer. Então, algumas áreas, alguns locais, você quando lê o livro de Juízes, você vai perceber que o povo desobedece. Ou melhor, não obedece completamente. Então, acaba desobedecendo por completo. Deus diz, olha, faça, e eles fazem pela metade. E aí ele diz, olha, trazendo para a nossa vida hoje, quantas vezes nós não temos tido a mesma atitude com relação ao nosso Deus? Ele diz, olha, todas as áreas da tua vida eu vou controlar. E a gente diz, não, nessa área aqui, Deus, eu quero ser rebelde. Eu quero ser rebelde. E a gente observa a rebeldia do povo há 3.000 anos atrás, e nós observamos a rebeldia do povo hoje também. Quantas vezes eu, na minha vida, não fui rebelde? Quando Deus dizia claramente, através da palavra dele, que era para eu fazer determinada coisa. E eu, por achar que a minha escolha,
ou a minha decisão era melhor, eu tomei uma atitude como o povo que estava fazendo, que é descrito em Juízes. Você vai perceber claramente, quando você varre todos os capítulos do livro de Juízes, lendo, que acontece isso corriqueiramente. O povo desobedece, não obedece por completo. Totalmente diferente do que acontecia um pouquinho antes com Josué. Josué, não, minha casa toda. Né? Ele não diz assim, não, vou só levar a minha sogra, né? Vou levar só o meu. Não, ele disse, não, minha casa toda. Eu e a minha casa, ele, não, nós vamos todos juntos. Quando ele vai com Caleb, não, nós vamos juntos, vamos nós dois lá. E o que ele volta? Ele diz, não, nosso Deus vai nos dar. Ele tinha consciência da relação com Deus, ele tinha consciência de quem era o Deus dele. E muitas vezes nós esquecemos disso e acabamos deixando algumas áreas da nossa vida lá quietinhas, sem mexer, achando que Deus não tem também gerência sobre aquela área. O terceiro ponto que também é importante quando nós lemos e quando você lê o livro de Juízes é lembrar que ele descreve Israel num declínio de fé e a graça de Deus levantando libertadores. Israel, ele está o quê? Ele está indo de mal a pior. Quando você lê o último capítulo do livro de Juízes, o pastor Jovessi sempre fala aqui, ele diz assim, olha, eles faziam o que dava bem na cabeça deles. Cada um vivia do jeito que queria viver no final de Juízes, depois de todo esse tempo passado. Não era ascendente o crescimento com relação ao relacionamento com Deus. Era um declínio. Ele cada vez só piorava. Juiz após juiz, depois de 2 juízes que é Otoniel e Débora, depois desses 2, a decadência é total do povo. Eles fazem coisas, meus irmãos, que hoje seria manchete desses jornais. Esses jornais que quando a gente abre só falta cair sangue. Né? Você abre o jornal, parece que tem. Então era mais ou menos coisas terríveis. O pastor Jovessi relatou e a gente relata novamente porque é um fato que é terrível. Quando com aquela concubina daquele levita, lembra que ele conta? Que os caras vão lá e fazem aquelas coisas terríveis e depois ele pega e corta a mulher todinha e manda para as tribos. Vocês estão entendendo o que é pegar uma pessoa, depois de morta, cortar todinha, espalhar os pedaços do seu corpo para gerar uma guerra civil em que vem um outro povo de lá, mata tudo quanto é homem. Não é isso que ele vai contando? Vocês vão percebendo como há um declínio do povo. E muitas vezes a gente esquece que mesmo durante todo esse declínio, a graça de Deus ela continua sendo derramada, porque vez após vez se levanta um libertador. É a graça de Deus dizendo para eles, olha, vamos tentar de novo. E aí eles tentam de novo e eles falham de novo. Por todo o livro também é uma outra característica que nós temos que lembrar, que trata o livro de Juízes. Ele vai falar, por todo o livro vemos a idolatria num padrão de imoralidade versus adoração a Deus numa vida em retidão. Eles sempre estavam titubeando entre os deuses que ficavam por lá e Deus, o Deus verdadeiro. Então eles faziam acordos ou eles tinham relações com o povo que já estava ali, né, na terra de Canaã, e ao mesmo tempo eles rendiam louvores e tentavam agradar a Deus com o seu culto. Isso é muito, muito latente, muito real, é muito perceptível quando você lê o livro de Juízes. E avançando, o ciclo das falhas, que é uma outra característica, mostra a incapacidade do homem e a misericórdia de Deus. Você percebe que todos os juízes que se levantam são homens, mas que no final as características que eles têm, o pecado que existe no coração do homem, leva sempre a que aquele juiz não consiga libertar por completo o povo. Por quê? Porque ele tem uma limitação. E também, sem esquecer, todos aqueles homens e aquela mulher, né, que está registrados, eles vão apontar para um outro libertador. Eles vão apontar para o verdadeiro libertador. Para aquele que, quando liberta, realmente está selado, está definido. Então, é muito importante nós lembrarmos sempre disso.
E os padrões narrados nos ajudam a entender verdades eternas sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, aquele povo e conosco hoje. Há um padrão de relacionamento. Deus nunca deixará de derramar a sua graça. Nunca. A graça é dele, né? A graça é dele, é de graça, ele dá a quem ele quer, conforme ele entende, mas ela está aí. E a gente percebe isso durante todas as histórias e toda a narrativa dentro do livro de Juízes. E eu tenho parado para sempre pensar como Deus é misericordioso, como Deus é bom, como Deus ele é longânimo, mas também como Deus ele traz justiça sobre a vida das pessoas, sobre a vida do seu povo e sobre a nossa vida hoje. Temos nessa semana, que é uma semana, a semana que passou, hoje começa hoje, mas a semana que passou, nós tivemos dia após dia devocionais falando sobre a disciplina trazida por Deus às nossas vidas. E nós lá no nosso grupo de vida, nós paramos um bom tempo para meditar justamente em cima de como Deus, ele traz disciplina às nossas vidas, e ele traz disciplina porque ele nos ama, mas principalmente, ele traz disciplina porque nós somos filhos dele. Se não fôssemos, não seríamos disciplinados. É um dos dias do devocional. Olha, eu só disciplino quem é meu filho. Então eu creio que essas pessoas, esse povo aqui, eu creio não, eu tenho certeza, né? A Bíblia diz, esse povo é o povo de Deus, por isso que Deus trazia sempre disciplina, ele sempre trazia disciplina ao seu povo, mas ao mesmo tempo ele derramava a sua graça. Então, o livro de Juízes, para a gente fechar essa primeira fase aí, só para a gente posicionar do que ele trata, ele justamente vai falar sobre isso, sobre esse ciclo que acontece com o povo e a graça de Deus vindo e sempre dando sempre redimindo, sempre dando, ela é a válvula de escape para que Deus possa estar sempre abençoando e cuidando desse povo. E ao mesmo tempo, todas essas histórias narradas dentro do livro de Juízes, elas apontam para um único e grande e maior libertador. Elas sempre vão apontar para Jesus Cristo, o nosso Salvador. A gente sempre insiste em falar, a história é única. Todas essas histórias compõem uma história única, que é a história da redenção, que é a história que aponta para o nosso Salvador Jesus Cristo, que é o ator principal de tudo que acontece dentro da palavra. Certo? Então, tudo está apontando para Cristo, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E nós temos certeza que a vida de Sansão também apontará para o nosso Salvador. Ele é o último juiz. Após ele, aí já são reis, né? Eu acredito que é o primeiro rei Saul, né? E aí depois vai. Mas ele é o último juiz que vai julgar Israel. Então, no conjunto de todos os livros da Bíblia, né? Todos eles vão. Salvo engano, é Spurgeon que diz: olha, em todos os livros da Bíblia você sempre vai encontrar um caminho para Jesus Cristo. Você sempre vai ter um caminho que vai apontar para o nosso Salvador, Jesus Cristo. Juízes vai dizer também para nós que que o mundo tem a necessidade de um Salvador. É isso que ele vai ensinar. E para ficar mais fácil o entendimento, eu peguei justamente do livro, ele faz um ciclo ali. Tá certo? Um ciclo que se repete durante todo o livro. Então, o povo se rebela, Deus se ira, sobrevém a opressão inimiga, o povo levanta um clamor de arrependimento, é proporcionada a salvação por meio de um juiz escolhido, há uma fase de paz, o juiz morre e o ciclo começa novamente. Isso vai acontecer durante todo o estudo do livro de Juízes. Há um ciclo se repetindo na vida daquele povo, na história daquele povo. E Deus continua, como eu falei aqui no início, derramando a sua graça, levantando a sua graça sobre aqueles irmãos. Então, esse ciclo, ele é importante ele ficar, assim, sempre nós lembrarmos disso, justamente porque muitas vezes acontece nas nossas vidas, né? Nós nos rebelamos contra o nosso libertador, nós nos rebelamos contra o nosso Salvador. E aí ele traz, muitas vezes, da forma que ele entende, ou da forma que ele conhece, que ele sabe o que é melhor, a sua disciplina sobre as nossas vidas. E aí nós vamos à cruz, pedir perdão,
e esperar que Deus derrame mais da sua graça sobre nós. Tá certo? Então já posicionamos, agora vamos começar o estudo com o nascimento de Sansão. Eu peço que vocês já abriram, vou só fazer a leitura do livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 25. Prometo que nós não vamos nos delongar muito hoje não, mas a gente vai parar um pouquinho e aprender com essas passagens da palavra. Vamos lá. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher. Quando ela estava sentada no campo, Manoá, seu marido, não estava com ela. Mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: És tu o que falaste com a minha mulher? E ele disse: Sim. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto de videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a sua palavra? Ele respondeu: Por que pergunta meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho quando Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a sua mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Então essa é a descrição, é a narrativa de como acontece o nascimento ou a concepção do último juiz, que é Sansão. Nós precisamos olhar para cá
e perceber nessa narrativa que há uma dinâmica nela, tá certo? E aí a gente vamos caminhar por alguns versículos dentro dessa narrativa e aprender o que está acontecendo aqui. Porque parece simplesmente uma descrição, mas quando a gente começa a parar e pensar no que vai acontecendo aqui, nós observamos que Deus está se manifestando e está mostrando, está dando a nós vários princípios que muitas vezes nós não observamos quando, quem sabe, fazemos uma leitura mais corrida sobre o que está acontecendo. Então vamos nos parar rapidinho, nos debruçar rapidinho sobre o versículo 1. O versículo 1 vai dizer: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Na versão que está aí com vocês, ela diz: eles voltaram a fazer o que Deus reprovava, né? E aí eu botei ali, novamente, isso acontece. Ó, lembra do ciclo lá de trás? Eu destaquei ali várias passagens que vão dizer para nós, a gente não vai ler, se você quiser anotar, pode anotar aí depois, ou a gente bota disponível para o download a apresentação, mas ele vai mostrar que esse ciclo se repete. Eles faziam o que Deus reprovava quase sempre durante o livro todo. Começa lá em Juízes 2. Ele vai repetir a mesma coisa. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ou eles voltaram a fazer o que Deus reprovava. E sempre há um resultado. Aí eu peguei e coloquei o resultado lá. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. Lembra do ciclo de agora? Ele vai lá e Deus faz o quê? É só voltar, não queria não, mas... Opa, avancei. Mais uma. Ó, o povo se rebela, Deus se ira, sobrevém a opressão inimiga. Quem vai oprimir agora o povo? Os filisteus, por causa da rebeldia que eles acabaram de ter. E quando você lê o capítulo 12, você vai perceber o porquê Deus está trazendo os filisteus para trazer consciência e levantando o Sansão como juiz. Há uma série de histórias, alguns outros juízes que acontecem no final do capítulo 12. E Jefté, que está um pouco mais acima, que é um juiz anterior, vai mostrar como havia uma adoração dividida, como havia uma adoração titubeante. E eu vou dar um exemplo bem claro na vida de um juiz que está um pouquinho anterior, um juiz menor, que ele tinha algumas filhas e ele convidava povos de outros povos para casar com as filhas dele. Ele era juiz, levantado por Deus, e ao mesmo tempo ele não cuidava para que o que Deus tinha dito, olha, não faça aliança com outros povos. Ele mesmo trazia outros homens para casar com as suas filhas e dava os seus filhos para casar com mulheres do lado de lá. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, vocês novamente fizeram o que Deus reprova. Vocês novamente fizeram o que Deus não agrada aos olhos de Deus. E aí o que acontece? Deus os entrega aos inimigos, que justamente são os filisteus. Como é um ciclo, né? Eles fazem isso várias vezes. E a pergunta que fica aqui é que os israelitas o que os israelitas faziam era mal aos olhos de quem? Essa é uma pergunta interessante. Isso era mal, o que eles faziam era mal aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, do Senhor. Então, muitas vezes nós podemos trazer para a nossa realidade e perceber que nós fazemos às vezes o que é mal aos olhos do Senhor, mas que não é mal aos nossos olhos. Para a gente parece tudo normal, tudo bem. Então, aqui também essas pessoas, elas estavam sem essa consciência. Elas estavam obstinadas muitas vezes no seu pecado, que elas nem percebiam que o que elas estavam fazendo novamente, não era uma coisa ali que aconteceu naquele... Eles estavam repetindo o ciclo, era mal aos olhos de Deus. Mas muitas vezes aos olhos deles, eles achavam, eles nem percebiam que aquele comportamento deles era inaceitável, que aquele comportamento deles era um comportamento que de encontro ao principal, que era obedecer ao que Deus tinha colocado como regra ou como ordem para aquele povo. E que era muito claro quando você lê Êxodo, Levítico e toda a história que acontece ali no início. Eles eram um povo escolhido. Eles eram a nação em que Deus ia dizer, olha, eu sou um Deus que eu exijo separação, eu exijo santidade. E eu vou mostrar isso para outras nações através do povo de Israel. E Israel esquecia muitas vezes disso, como nós muitas vezes esquecemos da nossa caminhada e da santificação em que nós precisamos estar. Vocês lembram que eu falei? Eles estavam, o quê? Diz que eles estavam em declínio, a fé deles estava em declínio. Quando
era para ser ao contrário. Quanto mais avançasse, mais eles fariam o que era bom aos olhos de Deus. Mas o que nós percebemos bem no início do livro é que eles novamente caíam no ciclo e faziam o que não agradava a Deus, o que não era bom aos olhos de Deus. E aqui nós aprendemos duas lições. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Então nós aprendemos duas lições no verso 1. A primeira lição ela é relacionada ao conceito de pecado. O que Deus vê como pecado é pecado. Independente do que sentimos, do que os especialistas dizem ou daquilo que a sociedade concorda. O Timóteo Keller vai falar para a gente. O pecado para Deus é pecado. Mesmo que o mundo esteja dizendo que não é, mesmo que o especialista que chega lá na Rede Globo e diz que aquilo ali é um comportamento normal, mesmo que aparece no Fantástico, mesmo que a tua professora da faculdade fala, mesmo que a tua professora da escola fala, inclusive, mesmo que talvez algum irmão em Cristo esteja falando que seja diferente do que está dito e colocado na palavra, para Deus é pecado, para Deus é não fazer o que agrada a Ele. Isso é pecado. E ele está dizendo isso aqui. Mesmo que nós pensemos e achemos que aquilo não é, não, mas isso aqui, será? É. Isso que acontecia com o povo lá e é isso que nós aprendemos aqui hoje. E isso tem sido muito, muito comum nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje, com a liberdade, assim, com a liberdade que nós temos, e com a quantidade, talvez, de informação, nós acreditamos que nós podemos, muitas vezes, decidir o que é certo e errado, independente do que Deus está dizendo para a gente. De forma clara na palavra de Deus, com princípios claros. E a gente tem hoje tido sempre indicação de que nós devemos viver de que forma? Daquela forma que eu me sinta bem. Que aquilo faça, não. Se você se sente bem, não importa se é certo ou errado. Faça. E é isso que tem sido dito. Por quê? Porque as verdades hoje, meus irmãos, como lá há mais de 3 mil anos atrás, elas também elas estavam centradas na pessoa e não em Deus, no que Deus tem como parâmetro para as nossas vidas. E nós vamos aprendendo com o avançar de que esse ciclo se repete justamente por causa disso. Justamente porque nós precisamos entender de que nós temos um Deus que define o que é pecado, que define aos olhos dele o que é bom e o que é ruim, o que vai fazer mal para mim. Mas, como o povo aqui, quase sempre, as pessoas têm escolhido fazer o que é bom aos seus próprios olhos. Então lembre sempre disso, pecado é pecado. Não importa o que estejam dizendo que não é. Uma questão que tem sido muito debatida esses últimos meses e tem sido falada e está em voga. E para quem assiste canal aberto, está aí, né? As pessoas querem fazer com que nós tenhamos esse conceito goela abaixo de que ser transgênero é uma coisa normal, né? Você se sente homem num corpo de mulher. Você se sente mulher num corpo de homem. E aí todo mundo tem batido dia após dia de que isso é um comportamento comum, normal, natural. Não é natural. Isso é pecado. E pode vir o especialista que for te dizer isso. E você muitas vezes vai ter que se posicionar com relação a essas coisas. E aqui o que acontecia no ciclo de juízes é justamente isso. Eles começaram a achar comum o que era pecado. E eles começaram a cometer, inclusive, essas coisas. E hoje está muito em voga as minorias, né? Todo mundo tem que aceitar todo mundo, do jeito que é, da forma que você... Não, se você se sente bem, faça dessa forma. Se você se sente bem, deixe o seu marido, deixe a sua esposa. Se isso vai fazer você se sentir melhor, será que é isso o padrão para o nosso relacionamento com Deus? Será que é isso que ele nos ensina? Será que isso não é mal aos olhos dele?
E será que sobre nós, será que nós não estaremos nesse ciclo? Essas são perguntas que precisam ser feitas sempre e elas precisam estar sempre sendo relembradas na nossa mente para que a gente não caia nessa armadilha, que é o próximo passo lá, né? A armadilha do pecado. Que é justamente quando Satanás ele reveste o quê? Ele reveste coisas. Desculpa, Satanás reveste o pecado com as cores da virtude. Parece bom, mas é pecado. Parece bom, mas é pecado. Eu acho que é Thomas Brooks, um puritano, que falou isso aí. Ele disse, olha, muitas vezes Satanás vai lá e dá uma maquiada no negócio para parecer que é legal, mas na verdade não é. Acontecia lá com esses irmãos, lá atrás, lá em Juízes, e acontece muito nos dias de hoje. Porque nós vamos colocando coisas nas nossas vidas, achando que aquilo não é pecado, e na verdade é pecado, e nos engana, e faz com que nós tenhamos a atitude daquele povo. Qual era o assim, um dos piores, não, mas qual era o pecado que eles faziam assim, corriqueiramente, automaticamente? Eles eram o quê? Idólatras, né? Eles chegavam num local, meu Deus do céu, eles tinham contato com Deus, eles estavam todo o tempo conversando com Deus, mas chegavam lá e eles adoravam outros deuses. Se você ler o livro de Juízes, você vai perceber isso. Astarote, não sei quem, não sei quem, eram vários. Olha, o Deus de tal povo lá, ele é um Deus que faz com que a plantação dele seja a melhor plantação do mundo. Mesmo que a promessa de Deus tenha dito para eles, olha, vocês vão para lugares em que vai emanar leite e mel, vocês vão ser uma nação próspera, promessas para Israel. Mesmo assim, eles chegavam em determinado lugar e cometiam idolatria com outros deuses. Isso não agradava os olhos de Deus, mas eles faziam. Mas nos dias de hoje, nós não temos, assim, a gente associa muito a idolatria a imagens, né? Muito associados com a Igreja Católica Romana. Mas ele está dizendo para a gente, e nós temos lido e ensinado, sendo feito isso aqui dia após dia, de que a idolatria maior é aquela idolatria em que eu coloco no meu coração e na minha mente coisas que muitas vezes são legítimas para mim, mas que aos olhos de Deus eu simplesmente estou o substituindo, estou colocando em primeiro lugar coisas que são legítimas, como família, trabalho, disfarçado muitas vezes de não, eu tenho que ser um bom funcionário e por isso eu coloco o meu trabalho em primeiro lugar. Mesmo que eu não vá lá na procissão tal, ou eu não vá lá no centro de umbanda tal, nem nada disso. Mas eu estou sendo idólatra, porque eu estou colocando no lugar de Deus o que não devo colocar. E nós fazemos quase sempre isso. Timothy Keller vai dizer o seguinte: a linha divisória entre o amar sua família e torná-la um ídolo, ou entre trabalhar com afinco e transformar o trabalho em um ídolo, é bastante tênue. É muito tênue. Era o que acontecia aqui. Eles não, mas nós vamos só fazer alguma coisa lá, vamos fazer só uma aliança para a gente não trabalhar mais. Né? Eles escravizavam alguém que Deus disse, olha, não é para vocês fazerem aliança com ninguém. Mas eles, não, vamos escravizar, né? Porque aí a gente melhora o do nosso lado aqui. Eles estavam fazendo coisas que aos olhos deles não pareciam coisas boas, mas aos olhos de Deus, Deus estava dizendo, isso é desobediência, isso é idolatria. Meus irmãos, o que importa são os olhos de Deus. A imagem que eu mostrei ainda agora justamente diz isso. Há um ciclo se repetindo. E como esse ciclo se repete, a gente falou, Deus vai levantar um juiz. E aí nós vamos falar um pouco desse juiz agora. Tá certo? Então, o primeiro versículo ele vai nos mostrar, só resumindo, justamente isso. Esse ciclo se repete. E é por isso que existe a necessidade de um juiz. Nós vamos pegar ali do verso 2 ao verso 5, que é justamente aspectos importantes no nascimento de Sansão. Certo? O primeiro aspecto importante, vou só pegar aqui na versão da NVI, que a maioria tem, ele vai falar no verso 3 que a mãe de Sansão, ela era estéril. A primeira característica que a gente tem ou a mulher de Manoá, né, ela era estéril. E isso é um ponto que a gente para e pensa um pouquinho nessa característica, ou nesse aspecto do nascimento de Sansão, e a gente começa a trazer para a nossa vida aqui.
E por quê? Porque Sansão vai ser um juiz, ele vai ser um libertador do povo de Israel. Um libertador de quem? Da opressão dos filisteus. Ele vai ser o libertador da opressão dos filisteus. Então, anote aí, marque aí. Ela era estéril. A mulher de Manoá era estéril. E, meus irmãos, ser estéril, naquele contexto e naquela cultura, era um sinal de maldição, né? E aí você, maldição é. Porque para o povo de Deus, a promessa que Deus tinha dado a eles, lá em Abraão, era o quê? Que aquele povo seria um povo que muito fértil. Ele cresceria muito. Só que no meio do povo, uma mulher estéril, ela era, como a gente sabe que tem várias, acontecem várias, mas assim, tem mais de uma, né? Então, dentro da história bíblica, que ela vai nos dizer que existiam mulheres estéreis. E a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, era uma. Nem aparece o nome dela, é outra característica interessante. Ele não tem o nome da mãe dele. Mas a mãe dele é estéril. E a esterilidade naquela época, para aquele povo, muito importante. Né? Prometi que eu não ia falar tanto muito importante, mas essa é muito importante. Eu falo muito importante, se é importante é muito, mas esse realmente é muito importante. Isso aí é ao quadrado. É que aquelas promessas eram para aquelas mulheres. Vocês me entendem? Então, se você, não, você vai ser fértil como Ana, como Sara, como a mãe de Sansão. Não. Né? Se você é estéril, não essas promessas estão para o povo de Israel. Né? Então, ore como não sei quem orou, porque você... E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, nem limitando Deus o livre, né? Deus me perdoe, a ação dele sobre o ventre de uma mulher hoje que é estéril e possa vir conceber um filho. Mas isso não é o padrão. E está debaixo da soberania de Deus. Vender essa ilusão como tem vendido é mentira e é pecado. E quem faz isso vai responder. Mas essa mulher aqui foi abençoada. Porque ela tinha a promessa de Deus sobre a vida desse menino, de Sansão. Então, uma característica importante dessa mulher é que justamente ela era, e uma característica, um aspecto importante do nascimento do juiz, de Sansão, é que a mãe dele era estéril. E é muito interessante quando você vai avançando e você vai lendo, para o povo de Israel, um aspecto muito importante de fertilidade era justamente uma promessa. Como conhecer a Deus e conhecer as promessas dele é importante. Aquelas mulheres, elas viviam na expectativa de trazer ao mundo o Salvador que foi prometido lá em Eva. Não tinha uma promessa lá em Eva? Quem ia esmagar a cabeça da serpente? Não era um menino? Não era isso que está escrito lá? E aí aquelas mulheres do povo de Israel, elas, poxa, será que sou eu a escolhida? Será que sou eu que vou trazer o libertador total, o libertador geral para o povo, aquele que vai realmente botar o pecado onde ele tem que estar? E aí, quando a mulher se dava ou se descobria como estéril, ela dizia, puxa, não sou eu. Vocês percebem aqui como para aquele povo e para aquela época, o que é contado, o que é relatado aqui, nos traz a consciência de que o paralelo que a gente tem que traçar é esse. Quanta enganação é feita hoje baseado em coisas que são mentiras, que a palavra não afirma, não atesta. E as pessoas muitas vezes ficam se enganando e enganando os outros. Quando se devia trazer a sinceridade da verdade do que a palavra ensina. Olha, essa promessa é para aquele tempo, mas se Deus, assim, segundo a sua soberania, permitir, você dará luz a um filho. Se não, você será estéril. Ponto. Então, uma característica importante é essa. E como eu falei, há outras mulheres. Isaac e Sara, né? É bom a gente anotar. Samuel, que é filho de Ana, né? Isaac e Sara, vocês olharam, Isaac, né? Isaac é filho de Sara, né? Samuel, que é filho de Ana. E tem um outro cara lá, que é João Batista, né? A mãe de João Batista, se não me engano, é Isabel, ela também era estéril, né? Todos os meninos vêm, nascem, mas essas mulheres eram mulheres estéreis. A característica é essa, mas Deus vem com o seu poder e restaura a fertilidade com um propósito. Na vida de todos esses meninos aqui, com um propósito. Deus opera, Deus age.
Mas a esterilidade e a gravidez da mãe de Sansão, da mulher de Manoá, ela aponta para uma outra mulher também. Lá em Lucas 1, 26, 27 e 34, há a gravidez de Maria, mãe do libertador, mãe de Jesus, trazendo um paralelo. Só que lá a experiência da impossibilidade, ela é diferente. Ela é mais espetacular ainda do que da esterilidade dessas mulheres. Porque não há ação humana, mas sim a ação totalmente divina. Por quê? Porque a gravidez de Maria, ela acontece com ela virgem. É mais espetacular ainda o nascimento ou a concepção do nosso Salvador, do nosso libertador. Sansão vai ser um libertador? Sim. A gente vai perceber no domingo que vem que ele é um libertador meio, no finalzinho aqui também, meio torto assim, né? Mas o nosso Deus, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele é o completo libertador. E ele também nasce dessa forma, de uma forma onde não há a possibilidade de acontecer, e Deus vai e opera com o seu poder, com o seu amor, e ele traz a Deus, ele traz a nós o Deus perfeito, encarnado, o libertador completo, né? E aí ele vai anotar às vezes, olha, Deus, com esse acontecimento, no nascimento de Sansão, aqui no capítulo 13 de Juízes, ele estava mostrando que o cumprimento de suas promessas de salvação estava fora do alcance de qualquer ser humano, que ele é o único que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem, como registrado lá em Romanos 4,17. Deus é que faz. E ele vai dizer para a gente, olha, isso vocês não vão fazer, só eu posso fazer. Essa promessa só eu posso cumprir. Por quê? Porque eu sou aquele que faz o que ninguém pode fazer. Só eu faço. Então ele está dizendo, a promessa vai ser cumprida, mas porque eu, Deus, vou fazer cumprir, porque quem prometeu foi ele, no caso, né? O Deus ele, né? Tá certo? Então, gente, um dos aspectos importantes que está anotado ali no versículo 2 é que a esterilidade da mãe de Sansão, da mulher de Manoá. O segundo aspecto que a gente vai anotar é que Sansão seria um nazireu. E o nazireu, ser nazireu, eu até botei lá, depois vocês podem procurar lá em número 6, de 1 a 21, ele tem o que era um cara ser nazireu. Mas tem 3, ou o voto, né? Melhor, né? O voto de nazireu, né? Mas ele tem 3 características principais para a gente aprender e perceber com essa história. Aí você vai dizer, pô, Sérgio, mas isso tem muito a ver conosco hoje. Olha só, aquela história, aquela situação. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber nem comer nenhum produto da videira, ele não podia tocar em cadáver, em nada impuro. Essas eram características do nazireu, do voto de nazireu. Mas o que isso diz a nós? É que realmente aquela pessoa que fazia um voto de nazireu, ela fazia um voto para se dedicar a Deus. E Deus estava dizendo, olha, esse menino, ele não pode ser criado ou viver de qualquer jeito. Porque eu vou trazer a libertação da minha forma ao povo através desse rapazinho aí, desse garotinho que está no seu ventre. Só que o mais interessante, se a gente fizer a leitura, vocês fizerem a leitura novamente, é que esse voto já começa com a mãe dele. Porque o que está descrito aqui em número é diferente. O número ele diz assim, não, o Gustavo acordou hoje, vou fazer um voto de nazireu. Então pega lá, abre lá, né, na Bíblia lá deles, lá no livro deles, ou fala como é o voto de nazireu. Ele diz, olha, você não pode fazer isso por um determinado tempo. Né? Aqui não, a mãe dele começa com o voto. Era assim, um negócio, tinha muito mais responsabilidade, não que o outro voto não tivesse. Mas ela que começa a fazer. Então, gente, pense comigo. Há um pastor que ele diz o seguinte, o voto de nazireu é aquele cara que não pode comer nada de uva, né? Inclusive uva passa. Não tem aquela galera que não gosta de uva passa? Né? A uva passa vinha aqui. Era isso, não podia ter contato com nada que viesse. Ou que fosse. Não era só vinho, não, mas era tudo que vinha da videira, uva e o que fosse. Então ele estava dizendo, olha, a mãe desse menino, ela começa a fazer um voto e ela diz, olha, Deus diz, né, o anjo do Senhor, e depois nós vamos ver que era Deus realmente, era Jesus falando,
alguns comentaristas que levam a entender pelas formas que são traduzidas a palavra, mas eles dizem que Jesus conversou com aqueles dois. Deus conversou, o anjo do Senhor conversou com eles. E isso é tem que ser muito bem observado por nós. Como é que é a nossa vida, como é que nós temos cumprido aquilo que Deus tem colocado para nós. E eu peço que você agora faça uma reflexão em cima do que foi colocado aqui e de como esse nascimento, essa forma como Deus operou. Eu queria fazer um resumo rápido dos 2 pontos que nós vimos e trazer algumas perguntas para a reflexão nossa. E a primeira pergunta é, nessa semana que vai começar, que começa hoje, como sua vida refletirá a verdade de que os olhos de Deus são mais importantes do que os seus olhos, que é o primeiro ponto que a gente conversou. O que agrada a Deus e o que agrada aos meus olhos. Será que nessa semana, eu peço que essa reflexão seja feita, você comece a pensar e refletir, puxa vida, como é que eu vou viver a minha vida de forma que eu faça o que agrada aos olhos de Deus e não o que agrada aos meus olhos ou o que eu acho certo? Essa é a primeira pergunta que eu trago para a reflexão de hoje. A outra é justamente do segundo tópico de agora, que é que outras 3 coisas, ele pede 3, mas pode ser mais algumas, além de Deus, ocupam mais seus pensamentos, lhe trazem mais alegria e merecem mais a sua atenção do que Deus. E como essas coisas poderiam se transformar em ídolos para você, né? Como é que essas coisas que a gente pensa, que a gente tem contato, será que elas realmente não estão tomando conta das nossas prioridades e que a nossa prioridade maior é o quê? É ter o nosso Deus como primeiro em nossa vida? E a última, para pensar, Deus dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Está registrado lá em Romanos 4,17. Em que aspecto da sua vida ou em que hora do dia você precisa mergulhar nessa verdade? Essa é uma pergunta que eu fiquei, será que eu ponho? Será que eu não ponho? Vou pôr, o autor trouxe aqui, eu vou pôr, eu vou colocar e vou trazer à minha consciência aqueles momentos em que tem coisas que eu me limitei, que são impossíveis para mim. Eu olho e não vejo solução. Às vezes eu desisto, às vezes eu me revolto, às vezes eu chuto o balde, né? Quantas vezes eu vou aos pés daquele que chama as coisas, né? Que não existem à existência. Quantas vezes eu faço isso? Durante a minha vida, durante a minha caminhada. Ou eu procuro artifícios, eu procuro outras artimanhas, ou eu não vou aos pés daquele que pode fazer tudo. Foi isso que aconteceu aqui. A concepção de Sansão, ela só acontece porque o Deus age. Algumas coisas na nossa vida só vão acontecer se Deus agir. Então, mas qual é o nosso passo? Qual é a nossa responsabilidade nisso? É ter a plena certeza de que nós precisamos depender única e exclusivamente dele. Então, essas primeiras 3 perguntas vêm para a nossa reflexão nessa manhã, tá certo? Para a gente pensar um pouco. Depois eu coloco lá no grupo do WhatsApp para a gente pensar um pouco nisso nessa semana. Tá? Então, são 3 perguntinhas para nossa reflexão. Vamos avançar. Aí a gente vai pegar do versículo 6 ao 7. Fé e obediência, ele traz como essa dinâmica aqui. A mãe de Sansão, Sara, e o pai de João Batista, né? João Batista. Então a mãe de Sansão, ela obedece de forma imediata. Pô, Deus, você vai engravidar. Ela já saiu de lá e já foi correndo pro marido dela e já contou e disse: olha, o anjo do Senhor me visitou e ele disse que eu vou ter um menino. E ela creu, ela foi de bate pronto. Já com Sara não, né? Sara, ela faz o que lá em Gênesis? Quando o anjo do Senhor está conversando lá, ela diz o que? Ela ri. Pô, eu sou já velhinha, né? Não é isso? Ela ri. Ela não acredita de bate pronto. Ela dá uma duvidada. Diferente da mãe de Sansão. Ela tem uma fé genuína aí. Ela corre e já conta pro marido dela. E aí eu trouxe também, ele faz o paralelo lá com o pai de João Batista. E esse ainda é pior, né? Porque a atitude de incredulidade dele gera uma mudez, não é ele que fica mudo lá, o Zacarias, né? Ele fica mudo.
né? Então, muitas vezes a gente não acredita numa coisa clara, dita por Deus a nós, e a gente prefere duvidar, como foi o caso dos outros dois ali. Então, a fé, ela requer obediência. Ela requer obediência. Ela creu imediatamente. E quem é outra mulher que crê imediatamente? Maria. Ela não duvida. Ela diz, Deus, eu estou aqui. Você achou graça sobre a tua serva, eu estou aqui. Para sofrer o que vier. E nós sabemos já, e a história é muito bem detalhada do que acontece com Maria e José. Então há uma dinâmica acontecendo aí. Há uma dinâmica. E a gente observa que fé e obediência, elas andam muito, muito acopladas, muito coladas. Né? O anjo do Senhor, nesses versículos, ele vai falando algumas coisas. Eu queria só, eu não coloquei no slide, mas eu queria pensar com vocês um pouco no verso 3 e 5, e há uma informação que ela parece que ela passa... Ela passa despercebida aí, mas que ela é importante. A mulher de Manoá, mãe de Sansão, ela que recebe a informação. Vamos só pegar aqui, ela que recebe a informação do que é para o menino fazer. Não é verdade? Deixa eu só... Tá aqui, ó. No verso 5. No verso 5 ele vai dizer: E não passará navalha na cabeça do filho que vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A missão de Sansão, ela não é passada para o pai dele. Ela já é passada ali na chegada para a mãe dele. Né? Então ela disse: Olha, eu já sei o que o menino vai fazer. Mas isso nos traz um paralelo muito interessante, porque quando o texto continua, no versículo 8 até quase o 23, Manoá começa a insistir, ele pede que o anjo volte, né? Nós lemos aqui, ele pede que o anjo volte, porque ele não sabe qual era a missão do menino. Ele não sabe, ele fala, puxa, o que eu vou ensinar para esse menino? E ele pede, o anjo volta, eu só estou avançando um pouco só para a gente pegar essa posição aqui. O anjo volta e fala algumas coisas para Manoá, mas ele não diz o que era para ele fazer. E aí nós vamos, só para vocês entenderem, ele falou para a mãe do menino. E isso é repetido. Se vocês observarem no texto, ele é repetido. Quando ela conta para o Manoá, ela não diz qual era a função do menino. Mas quando o anjo fala para ela sabe qual é a função do menino. Então guarda essa informação aí, que aí daqui a pouco a gente volta para entender um pouco isso aí. Então, só para a gente fechar aqui. A mãe de Sansão e Maria, elas tiveram o quê? Elas tiveram uma fé que respondeu com obediência. Já alguns outros, ali como é relatado, eles não tiveram fé que respondeu com obediência. Eles fizeram o quê? Eles duvidaram. Eles duvidaram da promessa de Deus. E aí alguns sofreram por conta disso, que é o caso de Zacarias. Né? Então, Sansão é prometido, eles já sabem como ele vai nascer, ela já sabe o que é para ele fazer, e Manoá não sabe o que é para ele fazer. E aí a gente para um pouquinho e vai avançar para a próxima parte do texto, que é ali, ó, melhor do que regras, algo melhor do que as regras. Como eu comentei com vocês agora, só contando rapidamente, o anjo foi embora. A mulher contou para o marido o que ia acontecer. Agora ela voltou, agora o marido diz, olha, eu preciso falar com o anjo de novo. E o anjo faz o quê? O anjo, ele volta. E ele começa a falar, e Manoá começa a insistir com ele, pedindo que ele diga o que é para ele ensinar para o Sansão, para o menino. E o anjo não vai falar. Por quê? Porque Manoá, ele quer regras. Ele quer tudo bem clarzinho. Ele quer tudo desenhado. Porque aquelas pessoas daquela época, eles tinham isso muito bem definido. Né? Se você observar o livro de Levítico lá, como é descrito a vida daquela forma, eles tinham tudo muito descrito. E Manoá quer isso, ele quer tudo bem detalhado. E aí Deus vai dizer pra gente, o anjo lá vai dizer para ele, olha, eu não... No verso 12, se você puder marque o verso 12 aí, ele justamente vai falar disso. Das regras e do que ele insiste com o anjo. Ó, quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar um menino?
o que ele deverá fazer. Ele fica perguntando, e mais a mulher dele já sabe o que é para ele fazer. O anjo do Senhor não dá as informações para Manoá, mas ele dá umas instruções para ele. Ele não dá a regra, mas ele diz o que é melhor. Ele diz, olha, o melhor para você é você ter um relacionamento com Deus verdadeiro. O melhor para você é você dar a verdadeira importância a Deus na vida desse menino. E não um conjunto de regras que vai dizer, olha, o menino fez, não, faça isso, o menino foi ali, faça aquilo. Não. Mostre para esse garotinho, mostre para essa criança que o melhor para a vida dele é ele ter um relacionamento com Deus. Eu vou só abrir um parêntese aqui. Manoá não sabia qual era a missão do menino. E nós, com a leitura da palavra, nós vamos descobrir o que acontece, as consequências dele realmente não lembrar de tudo isso. Mas principalmente, meus irmãos, quando nós vemos a vida completa de Sansão, e é o que nós vamos ver no próximo domingo, já a vida mais adulta dele, nós vamos prestar atenção que Sansão, cara, ele só agiu por misericórdia de Deus. Só por misericórdia. Aquele menininho prometido, que tinha voto de Nazireu, ele só faz besteira. Ele é uma criança mimada, não é verdade? Ele é mimado. Pai, eu quero aquela mulher. Aí o pai vai lá e busca. Não sei quem, eu vou beber com meus amigos, né? Aí ele vai lá e faz a festa. Não é isso que vai ser descrito na história? Por quê? Porque aqui, o pai dele, infelizmente, ele não sabia o que era para fazer. Ele dava mais importância ao que? As regras, né? Do que o que o anjo tinha ensinado aqui para ele, ou o que Deus tinha ensinado. Olha, mais importante do que eu comer com você aqui, mais importante do que você saber meu nome, mais importante do que a gente sentar e fazer um banquete, ter tudo aqui, é que você agradeça a Deus. É que você dê importância, ou que você olhe para o que Deus precisa fazer na vida desse filho e quem ele é. Mas o que nós normalmente fazemos? Nós nos preocupamos mais com o que está ao redor, né? Se o meu filho está bem, estou fazendo parênteses, tá? Se ele está bem acomodado, se o ar-condicionado está funcionando, se a escola dele é a melhor escola, não é verdade? A gente começa a se preocupar com essas coisas e começa a esquecer do que a palavra está ensinando aqui com a vida de Sansão. Não adianta você se preocupar com essas regras todas. As regras são importantes, tá bom? Tem hora para dormir, né? Tudo isso é importante, mas o principal, o fundamental na vida dos nossos filhos é que eles entendam que, em primeiro lugar, Deus. Manoá, na história aqui, eu não vou repetir o texto, mas Manoá, ele fala, não, olha, eu vou fazer um cabrito para a gente almoçar, né? Aí você come comigo e você vai me dizer o que é para fazer com o menino. Ele diz, olha, eu não vou comer contigo. Sendo que em outras passagens da Bíblia, nós sabemos que o anjo comeu com a outra pessoa. Mas naquele caso, ele não queria. Ele queria que ele prestasse atenção. Presta atenção no teu filho. Presta atenção nessa bênção que eu estou te dando. Não é importante isso aí. Aí diz, então tá bom, então me diz teu nome. Ele disse, não vou dizer o meu nome, não é importante, tanto que a tua mulher nem perguntou. Ele nem disse o nome. Eu quero, rapaz, que tu preste atenção. Precisas ensinar para esse menino que mais importante para ele é o relacionamento que ele vai desenvolver com Deus. É igual a nós agora nesse tempo. O que nós temos dado de prioridade para os nossos filhos? Para aqueles que ainda vão ter filhos. E é muito bom. Se eu tivesse tido essa informação um pouco antes, né? Quando eu ainda não tinha os meus filhos, né? Graças a Deus que eu tenho caminhado aí, tentado acertar com a Isabela, sabendo que a gente depende de Cristo. Quando a gente não ensina os nossos filhos o padrão de Deus, eles com certeza vão aprender um outro padrão. Que não é e nem agrada aos olhos de Deus. Para fechar o parênteses, vou lembrar de eu conversando com uma mãe cristã, que se preocupou justamente com essas outras coisas, ela esqueceu de ensinar para as filhas dela o padrão de Deus para os maridos, ou para os futuros maridos. Elas ainda não casaram, as meninas. Ainda não casaram. E hoje ela está passando por dificuldades. Justamente porque ela tem 2 filhas, né? Tem 2 filhas. E justamente por quê? Porque lá na Paraíba, onde eles moram, da onde eles vêm, o que aconteceu? Elas lá perceberam que o padrão de homem era o padrão que elas achavam certo aos olhos delas, não aos olhos da palavra. E isso serve para os meninos também, para os pais ensinarem qual é o padrão de Deus para os nossos relacionamentos. Ele não quer só algumas áreas, ele não quer que a gente obedeça só em algumas áreas, ele quer
todas as áreas da nossa vida. Manoá e Deus está ensinando com esse texto a nós hoje que o principal para os nossos filhos é que eles desenvolvam um relacionamento verdadeiro com Deus. Timothy Keller vai falar ali, ó, ele diz que ele não vai dar um manual para cada curva e contra curva. Ele não vai dizer cada coisinha. Ele não vai fazer isso, mas ele vai dizer o quê, ó? Ele vai nos dar algo muito melhor, que é Deus. Quando eu conheço Deus, eu começo a perceber como eu devo andar com a minha vida. Quais os princípios que eu devo observar. Principalmente, quais os princípios que eu devo dar aos meus filhos. Nós precisamos ensinar qual a missão dos nossos filhos. Qual a missão dos nossos filhos. E isso tem sido, a missão aqui, no caso, a missão da vinda deles aqui. O porquê que eles estão nesse mundo. Por que eles foram concebidos? Como Manoá. Meus irmãos, eu vou continuar com parênteses, mas só para lembrar vocês, a nação de Israel está em declínio. As coisas básicas, lembra que o pastor falou na semana passada? As coisas básicas, né? Se você não consegue fazer logaritmo, não sei o quê, faça só as 4 operações aritméticas lá, né? Só. Eles não estavam sabendo isso, porque a forma de criar os filhos estava descrita. Mas Manoá não sabia, ele queria que o anjo dissesse. O anjo disse, olha, não, cara, o principal aqui é você desenvolver um relacionamento com Deus e passar esse ensinamento para o seu filho. Ele fez isso? Não, porque nós vemos o que é descrito na vida de Sansão. Sansão só faz o que ele faz por misericórdia de Deus. O último versículo desse capítulo, ele vai dizer quando Sansão vai agir. Vocês observaram no último versículo, quando ele diz? Ele era incitado por quem? Eu acho que está aí no último. Não sei se eu estou errado aqui. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor é que fazia. Não era Sansão. Porque ele mesmo, nós vamos ver lá na semana que vem, a vida dele era meio bem complicada. Vamos lá? Vamos avançar. Então, meus irmãos, do 8 ao 23, nós vamos observar toda essa dinâmica que acontece. Né? Sansão, a mãe de Sansão, o anjo, Manoá aprendendo, Manoá sendo ensinado. E lá, nós já estamos caminhando ali para o final. Nós vamos ter o quê? Qual o peso de um nome? Né? Qual o peso de um nome? Sansão quer dizer pequeno sol. Era o solzinho deles. Era o, né? Nasceu Sansão. Aí eles colocam o nome. Não, vai ser Sansão. Pequeno sol. E como eu falei, uma das características do livro de Juízes é que ele mostra essa adoração dividida. Né? Eu coloquei ali, ó, adoração dividida. Ele mostra essa adoração dividida. O Deus daqueles povos, de um daqueles povos, era o sol. E aí eles fazem uma alusão não ao Deus, né, verdadeiro, mas eles fazem ainda com toda essa maravilha que acontece, com todo esse milagre que acontece na concepção de Sansão, eles ainda são idólatras ao ponto de botar o nome do filho deles em homenagem a um outro Deus. A um outro Deus. Parece que tudo que aconteceu nos últimos 23 versículos aí, eles esqueceram completamente na hora que ele nasceu lá. O povo de Israel, ele vivia naquele ciclo, lembra? Eu volto ao ciclo, porque o ciclo ele é importante. Eles tinham uma adoração dividida. O coração deles era, vou adorar aqui, mas eu vou agradar a Baal, a Astarote, eu vou dar uma... Né, eu vou casar com esse pessoal aqui só pra gente, né, ter boa relação, ter bom relacionamento. Prova cabal de que esses irmãos aqui, esses pai de Sansão, a mãe de Sansão, eles tinham uma adoração dividida, já começa por aí. Mesmo tendo todo esse contato que eles tiveram, mesmo assim, eles ainda estão titubeando, eles ainda estão um pé na igreja, outro no mundo aqui no caso, né? Estão raimundando aí na vida, né? Com todo esse contato, com tudo que é dito para ser feito. E a percepção que nós temos é que quando na nossa caminhada, pelo menos na minha, eu não fui assim, e às vezes ainda na minha caminhada eu não sou assim. Deus mostrando coisas claras para nós. Nós preferimos insistir com o que nós achamos bom aos nossos
olhos. A oportunidade que nós temos aqui, para a juventude e para nós que já estamos numa idade mais avançada, né? Eu me considero uma pessoa já de idade avançada, estou com 38 anos, né? Então, mas siga os princípios que Deus está ensinando. Não tenha uma adoração dividida. Olhe para cá, para a juventude, né? A juventude tem bastante gente aqui. Olhe para dentro da igreja. Mas olhe, principalmente, para a palavra. Com o que você deve se casar? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o padrão de homem e de mulher que eu devo seguir? E olhe para a pessoa, talvez, com quem eu esteja pensando em me relacionar. Isso é muito sério. E a chance é agora. Há princípios, há literatura de boa qualidade, há ensino aqui. E quantos muitas vezes preferem não escutar o que tem sido dito dia após dia aqui. E as consequências não são boas. Elas não são boas. Porque elas podem te dar uma ilusão de que você tem felicidade. Mas você pode estar iludido como esse povo estava, fazendo simplesmente o que é bom aos seus olhos, não aos olhos de Deus. Você talvez esteja feliz, talvez esteja bem, talvez esteja bombando, mas em compensação você está desagradando a Deus. Lembra que o pastor sempre fala, quem não tem Deus, quem tem tudo, mas não tem Deus, não tem nada, não é isso? Se você não segue, o sofrimento que você pode estar trazendo para a sua vida simplesmente por ter uma adoração dividida. Nós vamos ver na vida de Sansão essa adoração dividida. Ele casou com uma israelita? Não. Ele foi buscar lá nos filisteus, né? Tem noção? O cara é chamado para libertar o povo dele. Daquele povo ele vai lá buscar uma mulher lá. Vai buscar duas, né? Salvo engano, são duas. Vai buscar duas. O cara era, né? Vai buscar duas. Então, são princípios que são reais na nossa vida. E que trazem uma realidade assim contundente para o nosso futuro. Porque agora, pô, tudo bem, mas e o futuro? E o futuro? E eu confesso, eu não tive essa oportunidade. E lá num determinado tempo da minha vida, eu sofri por causa disso. Mas graças a Deus que existe o libertador no ciclo. E hoje o nosso libertador é outro. Mas se você puder evitar, evite, meu irmão. A Bíblia está sendo clara o que acontece, como o desenrolar de tudo isso. Uma adoração dividida, ela vai justamente trazer essas consequências para a nossa vida. E isso acontece muito ainda em nosso meio. Essa adoração dividida, é isso que eu estou dizendo. Eu fiz essa observação com relação a matrimônio, a gente se preocupa sempre com isso, mas essa adoração dividida, ela traz também para muita gente uma vida dupla. Uma vida dupla. Né? Você fala com o Cedric, pô, tá lá na igreja, tem esposa e tal, mas em casa a internet do Cedric, se pegar lá, botar um proxy e varrer o que eu tenho lá, meu Deus do céu, terrível. A vida dupla. Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu estou adorando a um outro, tendo um outro ídolo. Você olha para a irmã, para não identificar ninguém, não estou falando daqui, estou falando de uma outra igreja. Você olha para aquela irmã, ela está em tudo quanto é canto, mas a língua é terrível. Nós tivemos aqui ensino sobre o que falar lá em Tiago. Adoração dividida. Ela está lá em tudo que acontece, mas ao mesmo tempo a língua é terrível. Você olha para o jovem, né, em outro lugar, está aqui, está no Get, está no tá em tudo quanto é canto, e ao mesmo tempo quando chega na faculdade, o pastor, é muito interessante essa interação que nós temos, ele mandou alguns dias atrás um texto, não sei quem leu, da filha do Marcos Garaconato. Vocês lembram desse texto? Que ela começou a perceber na faculdade que coisas que ela achava que não eram assim tão coisas que ela achava que não eram boas aos olhos de Deus, ela começou a achar que eram boas aos seus olhos, e aí os olhos de Deus não importam. E aí depois ela disse que com aconselhamento, com autoconfrontação, com conversa, ela realinhou os seus pensamentos para o que é real. Uma adoração dividida, ela gera justamente isso nas nossas vidas.
ela gera também uma vida, quem sabe, uma vida dupla, né? Você olha para a pessoa é uma coisa, mas realmente, por trás de tudo aquilo, há uma outra vida. Mas, com tudo isso que nós falamos aqui, já partindo para o final, o que nós temos na vida de Sansão e com o nascimento dele é justamente o que nós precisamos aprender com o que é ensinado aqui, é que há um libertador, o verdadeiro libertador, aquele para qual tudo aponta, aquele para qual ele não tem as limitações dos libertadores que Juízes vai colocar para nós aqui, desses juízes que viveram naquele tempo. Mas esse libertador, ele realmente nos livra de tudo. E nós precisamos lembrar dele sempre. É o nosso Jesus Cristo. Nisso tudo, nós vamos ler, já partindo para o final, Mateus 1, de 18 a 25. Vamos só abrir aqui, Mateus. Nós vimos o nascimento de... Aqui, a descrição lá em Juízes 13, do nascimento de Sansão. Aqui nós vemos a descrição do nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Olha o paralelo. Jesus nasce, Sansão nasce. Um libertador incompleto, porque ele só ia libertar dos filisteus. O libertador completo, porque ele vai e nos libertou do pecado. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós precisamos do nosso libertador, Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu cumpres as Tuas promessas, Senhor. Tu cumpriste, ó Deus, as promessas na vida daquela mulher. Tu cumpriste, ó Deus, as promessas na vida do povo de Israel. E Tu cumpriste, ó Deus, a promessa de trazer o Teu Filho Jesus Cristo aqui ao mundo, Pai, para nos libertar, para nos salvar. Que nós possamos, ó Deus, não ter uma adoração dividida, Pai. Mas que nós possamos entregar toda a nossa vida a Ti, todas as áreas, Senhor. Desperta em nós, ó Pai, esse querer. Desperta em nós, ó Deus, essa vontade através do Teu Espírito, Senhor. Cuida, ó Pai, da nossa vida, de cada área, ó Deus, eu te peço. Te peço que o Teu povo, ó Pai, reunido aqui, lembre sempre disso. Que Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Libertador. Tu és o nosso Messias que foi prometido, que veio, foi assunto aos céus, ressuscitou e hoje, ó Deus, guarda a nossa salvação, Pai. Ó Senhor, que nós possamos, ó Deus, com esses ensinamentos da Tua palavra, perceber que há detalhes que precisam ser prescrutados, ó Pai. Precisam ser observados por nós. Que nós possamos a cada dia buscar mais na Tua palavra, viver mais os Teus ensinamentos, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nessa caminhada. Peço a Ti, ó Pai, pela viagem do nosso pastor, continua cuidando dele, Senhor. Agradeço, ó Deus, por esse dia aqui. Agradeço, ó Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Cuida da gente no restante desse dia.
Cuida de nós, ó Deus, no retorno à noite aqui para o culto. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido, ó Pai. Obrigado pelas bênçãos, Senhor, que Tu tem derramado também sobre a Tua igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque Tu tem olhado por cada um, Senhor. E peço a Ti, ó Deus, que Tu estejas também escutando sempre o clamor do Teu povo. Essa é a nossa oração, Deus, nessa manhã, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.